Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Eu sou o Ricardo Ribeiro e olha, nós estamos com uma série especial chamada Go Portugal, que eu estou fazendo com o meu amigo publicitário brasileiro Vinícius Carvalho, com entrevistas exclusivas com personagens que estão escrevendo a história de Portugal, escrevendo a história do relacionamento Brasil-Portugal. E no primeiro episódio da série nós teremos a entrevista com um médico português que já morou no Brasil, adorava as corridas do Chevette contra as Brasílias e que é o doutor Álvaro Beleza, do Hospital Santa Maria, o maior hospital de Portugal e da Espanha, o maior hospital ibérico aqui na Europa. Vinícius, tudo bem, Vinícius? Que figuraça o doutor Beleza, hein, Vi? Não, o Álvaro é uma figura mesmo, nem parece que é médico. Ou é bom que seja assim, né? Eu gostaria de ser atendido por um médico como ele, simpático, cheio de histórias. E realmente é um cara cheio de histórias com o Brasil, parentes. Tem até uma padaria, parece que essa é a história, ele tem até uma padaria em Jacarepaguá. Fora isso, ele entende muito de saúde e tem se trabalhado muito essa coisa do Covid, de toda a relação do governo português com o Covid-19, que é um tema que tem feito Portugal aparecer aí com destaque no mundo inteiro. E eu acho que isso também vai ser legal de ouvir nos bastidores como é que ele, né, vai trazer essa informação. Mas é uma figura mesmo, é muito legal falar com ele. Ô Vinícius, dia 21 então é com o Dr. Álvaro e no próximo domingo, dia 28, nós gravamos uma entrevista também muito bacana com o Luiz Leon, que é partner da Deloitte. A Deloitte é uma empresa de consultoria de serviços, mais de 312 mil colaboradores, escritórios em 150 países, foi fundada na Inglaterra em 1800 e alguma coisa. Olha, só gente fera aqui no Go Portugal, no Portugal Online oficial. Vai ser bom, hein? Vai. O Luiz é um assunto também um pouco mais sério, né? Mas o Luiz também tem o seu humor, também tem o seu jeito ali, que é divertido, até porque nós vamos falar de economia e como é que ele diz mesmo, economia não dá para saber nada, né? Achamos que sabemos, mas na prática, tudo que a gente disser pode ser nada daqui a pouco, porque o mundo muda rápido. Mas é legal porque ele vai trazer essa perspectiva do investimento, da economia e numa visão global. Eu acho que vai ser bem legal para a gente perceber também o impacto disso tudo que a gente está vivendo aí. E ele também trabalha muito com o mercado brasileiro, principalmente por causa das questões de taxas, impostos e etc., que é uma experiência dele bem grande, fora que ele é da Deloitte, né? Como o Ricardo disse, jurista, né? O partner da Deloitte, né? Jurista, tributarista, é uma fera nas contas e a gente conversou muito sobre pandemia, pós-pandemia. O que vai acontecer com Portugal e o mundo depois que tudo isso terminar? Exato. Faz ideia? Então não deixe de assistir, mas olha, domingo, 18 horas horário do Brasil, 22 horas horário aqui em Portugal, nós vamos colocar no ar essa entrevista com o Álvaro Beleza e para o domingo que vem o Luiz Leon. E eu quero saber depois do Vinícius, não vale mentir, hein? Estamos aqui nas redes sociais, o mundo inteiro acompanhando a gente. Você joga golfe ou esse cenário teu aí é só um cenário? Eu vou explicando. Eu não vou explicar agora. Depois, durante a entrevista com o Álvaro, vamos falar um pouquinho desse taco. Mas eu acredito que até o fim dessa série de entrevistas eu vou trocar esse taco por alguma coisa. Nem que eu coloque uma samambaia aqui no canto, alguma coisa eu vou fazer. Não. Eu tenho uma ideia melhor, Vinícius. Coloque aí um jogo de facas, uma churrasqueira, porque é o seguinte, a gente vai ter que fazer um programa um dia fazendo churrasco, porque olha... Barbecue live. Não, um barbecue live. Porque, por exemplo, o doutor Álvaro Beleza morou lá em Porto Alegre, na tua terra. Pois. Certo? Né? Ia nos Jogos do Colorado, no Grenal, contra o teu time lá, o Grêmio, não é? E aprendeu a fazer churrasco, meu. Eu quero, depois que tudo isso terminar, quando tiver uma vacina, um medicamento, enfim, quando esse negócio todo terminar, né, Vinícius? Vamos lá juntar eu, você, a sua esposa, a sua família, a Cláudia, o doutor Beleza,
os amigos, o Leon, vamos fazer um churrasco e a gente faz um programa que, aliás, né, é recheado de gastronomia, Ainda tem isso entretenimento, ainda, né? Ainda não vamos entregar tudo, pessoas. né, Ricardo? Não Não, vamos entregar não, tudo. não. Mas tem muita coisa ainda. Tem gastronomia, luxo, consumo, tem muita coisa boa ainda que a gente vai apresentar aqui. Quer saber tudo que a gente vai ter? Roda a vinheta aí que vocês vão saber. Roda aí. Ok. Bom, doutor Álvaro, beleza. Como Portugal encarou e continua encarando ainda a questão do Covid-19 do coronavírus? Portugal encarou como se tem que encarar. Isto é uma pandemia, é a maior pandemia que o globo já atravessou nos últimos 100 anos, desde a gripe espanhola, e, portanto, tem que ter uma abordagem científica, tem que se abordar do ponto de vista rigoroso e científico. E a questão é que quando isto começou, como todas as pandemias quando começam, tem muito de novo, muito desconhecido, e como a ciência nos diz, vamos pelo método da experiência e erro. Isto é, temos que ser humildes e ir aprendendo com os erros, indo vendo o que é que os outros vão fazendo, e Portugal teve a sorte, digamos, no meio deste grave problema que atinge todos, de ser dos últimos da Europa a ter a pandemia. E, portanto, pudemos corrigir alguns erros que todos cometeram, e Portugal também cometeu, ninguém aqui pôde deixar de cometer erros, dado que as guidelines ainda eram muito gerais ao princípio sobre as terapêuticas e as atitudes a tomar. E, portanto, Portugal teve, quanto a mim, o mérito de ser humilde, aprender com os erros e com as vantagens e com aquilo também de positivo que já se tinha visto na China primeiro, e depois com os problemas gravíssimos que foi, nomeadamente a Itália e os nossos vizinhos espanhóis, e depois aplicar a ciência. Temos um Serviço Nacional de Saúde Pública Universal que demonstrou ter grande capacidade técnica, científica e de organização, e bom senso. E depois há que ir tomando medidas consoante a evolução da pandemia. Isto é, não há uma receita, não há um milagre, temos que nos ir adaptando às circunstâncias, sabendo que até haver imunidade de grupo ou vacina, o vírus vai andar por aí em larga escala a criar este problema. E, portanto, temos que ir gerindo. Da primeira vez foi o confinamento. Os portugueses, como sabem, é um povo disciplinado, civilizado, como se mostrou, e, portanto, acataram as medidas, foram inteligentes, perceberam que tínhamos que ir para casa. Isso foi a primeira medida para achatar a curva, para que, de facto, o número de doentes infectados fosse o menor possível, porque ninguém tinha cuidados intensivos, nomeadamente, suficientes, e sistema de saúde suficiente, nenhum país tinha, para apanhar o tsunami todo de uma vez. E agora que baixou essa curva e, portanto, o número de doentes é menor, atuar cirurgicamente, dado que a economia não pode continuar parada e, portanto, a vida tem que voltar à nossa atividade, mas tivemos tempo para termos hoje o dobro dos ventiladores e dos cuidados intensivos que tínhamos, uma capacidade hospitalar que também mais adaptada, e, por outro lado, uma terapêutica que foi evoluindo a vários níveis, podemos falar, e hoje é muito melhor, e, portanto, a mortalidade baixa. Tudo isto somado, temos agora que tomar uma atitude diferente, enquanto que aquela foi uma terapêutica, digamos, de choque, agora é uma terapêutica mais cirúrgica, digamos assim. Identificar os focos, fazer muitos testes, identificação dos focos, isolá-los, tratá-los, para que a vida da comunidade possa continuar o melhor possível. Como se sabe, houve aqui uma atitude ao princípio de dúvida em relação ao uso da máscara. Os asiáticos usam máscara desde o SARS-1 há 20 anos e tiveram essa experiência, e, portanto, utilizam máscara. A OMS demorou tempo a perceber que deveria haver o uso da máscara generalizado em locais fechados, obviamente. E Portugal também, como os outros países europeus, demoramos algum tempo. Mas hoje
estamos a adotar essas medidas que já estão a ser adotadas na generalidade dos países em relação ao Covid. Sim, inclusive, né, o Vinícius, o case, o Portugal em si, no tratamento, no combate ao coronavírus, ele foi tema de uma grande reportagem no programa Fantástico. O doutor Álvaro Beleza, que morou lá também no Brasil, sabe da importância desse programa? Ao domingo. Aos domingos na TV Globo. Ainda tem Fantástico aos domingos, exatamente. Exato. Fez uma grande reportagem colocando Portugal como esse grande exemplo, né? No combate ao coronavírus. E não só o programa Fantástico, mas outras importantes mídias, outros grandes veículos, como o The New York Times, o Guardian, também relataram isso. O senhor acredita que, por exemplo, a primeira morte foi registrada no dia 16 de março e já no dia 18 já foi decretado o estado de emergência aqui em Portugal. O senhor acredita que essa rapidez tenha sido o ponto fundamental para esse combate tão acertado? Acho que essa decisão foi decisiva. Foi de facto acertada, porque quanto mais rápido se atuar, de facto aqui a velocidade da ação aqui é fundamental. Seja no princípio a fazer o lockdown, seja também depois na abertura. É preciso estar atentos e agir rapidamente. Seja agora também no desconfinamento, não é? Quando se reabre a nossa vida, a economia, também é preciso ter a rapidez para identificar casos e fechar. De facto, Portugal teve bem e aliás, o grande prémio que tivemos sobre isso foi a decisão da UEFA da final da Liga da Champions em Lisboa, não é? Em agosto. Porque chegaram à conclusão, e eu acompanhei esse processo, porque tenho um colega amigo que tem acompanhado como conselheiro a nossa Federação de Futebol. Portugal ganhou credibilidade porque, primeiro, fala a verdade, não omite dados, porque há alguns dados de alguns países que geram alguma desconfiança porque são estranhos, porque esta coisa de ter milhares e de repente ter zero, só faltava ter abaixo de zero. Mas, portanto, somos verdadeiros, a informação é transparente, é o que é, sabemos que quando se faz o desconfinamento vai haver mais casos, agora, sabemos é que temos as ferramentas adequadas para controlar o vírus. Sabemos que ele vai andar por aí, mas a estratégia é, primeiro, que não ataque os mais velhos, porque de facto a mortalidade, mais de metade da mortalidade são pessoas que morrem, são pessoas acima dos 70 anos. Portanto, temos que isolar os mais velhos e os mais frágeis e mais doentes. E é isso que nós temos que fazer. E depois apanhar os casos positivos para poder isolar e tratar. Por exemplo, tem-se falado agora, os números têm aumentado na área de Lisboa. O meu hospital, que é um hospital central e universitário, é o maior hospital do país, nós aumentamos os internamentos e os cuidados intensivos há uma semana, mas agora está a diminuir. Porquê? Ainda hoje tivemos menos casos. Isto é, temos menos gente em cuidados intensivos, menos gente internada. Porque estes casos que se têm identificado recentemente é de gente mais nova. É que a maioria, a esmagadora maioria, nem sequer são internados. E também mais de metade são assintomáticos. E, portanto, esta gestão vai ter que ser feita. E os outros países da Europa também a vão ter. Portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso ter, e Portugal teve o bom senso de fazer isto com equilíbrio. Isto é, confinamento geral quando é preciso, confinamento cirúrgico quando é preciso, mas também reabrir a economia, porque senão o problema da economia ainda é maior do que o problema do vírus, e nós temos que ter atenção que precisamos da nossa economia, porque estamos a ter muito desemprego, muitos problemas sociais e pessoais gravíssimos, e portanto é preciso ter em conta isso, sendo que vamos ter mais casos, mas desde que a gente os consiga controlar. Preparamos, nós, para ter uma ideia, nós hoje estamos a nossa capacidade de cuidados intensivos está para aí a 20%. Isto é, podíamos ter 5 vezes mais doentes do que temos. E, portanto, isso dá-nos uma margem de segurança muito grande. Porque o problema da Itália e da Espanha
foi, e da China ao princípio, é que não tinham cuidados intensivos para todos. Ainda hoje, aliás, veio uma notícia, os mais velhos em Madrid, durante muito tempo ao princípio, nem sequer iam para os cuidados intensivos. Portanto, deixaram-nos morrer, os mais velhos. Portanto, é uma coisa terrível, não é? Portanto, não necessitamos disso. Mas, por outro lado, até haver a vacina, e estou otimista que vamos ter vacina este ano, antes do Natal, até haver vacina, temos que ter imunidade de grupo. E, portanto, também temos que fazer um pouco o que fizeram os suecos. Isto é, deixar imunizar os jovens para que isso também vai proteger os mais velhos. Quanto mais estivermos imunes, menos hospedeiro o vírus tem para ir. E, portanto, é neste equilíbrio, é um jogo de equilíbrio. Agora, e termino com isto, Portugal não foi o campeão, não foi o melhor nisto, não foi. Aqui ninguém pretende um campeonato ser o melhor ou o pior. Até houve outros países que estiveram melhor que nós. Ainda não tentava a ver. O Vietnã, por exemplo, parece que teve melhor. A questão não é ser o melhor. A questão é, dos do Sul, isso nos do Sul da Europa fomos os melhores. Mas não, a questão é ter aqui o equilíbrio, porque também não interessa você ser demasiado radical do confinamento, mas depois, quando você não achata a curva é muito alta, desce muito, mas está provado que nas pandemias, depois, quando há curvas muito elevadas e desce muito, depois há mais curvas. Quando a curva é achatada, é precisamente você tem menos casos, mas depois também demoram os casos a desaparecer, que é o que está a acontecer aqui. Nós estamos a manter. Vão morrendo poucas pessoas, porque a curva está muito achatada. E, portanto, é manter isto. Portanto, no fundo, Portugal adotou a estratégia olha, é a estratégia dos descobrimentos, é da nossa história, da navegação à vista e do bom senso, está a ver? Nós percebemos que a Índia não estava, como achava o Cristóvão Colombo, onde está a América. Ele, quando descobriu a América, pensava que era a Índia. Erro. Ali era outra coisa. Cautela, prudência, agir, bom senso, humildade, modéstia, eu acho que são características. Que eu vejo que é muito valorizada um pouco fala-se muito também a questão desse pacto social, principalmente no lado do governo, ou seja, os partidos, aquelas coisas que às vezes a gente vê que essas discussões viram debates entre alas, né, e acabam prejudicando o processo. Aqui parece que houve um pacto social em torno de buscar a solução. Eu sou da posição dessa buscar uma solução, né? Isso é muito importante. Vinícius, esse para mim foi o grande exemplo que Portugal deu. Eu costumo brincar que nós somos a Suécia e a Finlândia do Sul. Isto é, mostramos ao mundo, exatamente, que os sindicatos, os patrões todos se uniram, os partidos, o líder da oposição, aliás foi falado também lá fora, a postura de todos percebermos perante um problema destes, que é maior que nós todos, não é? O problema é maior que nós próprios. Tivemos que nos unir. E isso foi uma prova de civilidade, de civilização que demos, nós que somos latinos, que temos uma cultura latina, católica, cristã, criativa, também somos bons para as festas, como dizem os holandeses, e para as férias e para a praia, mas também sabemos nas alturas ser comedidos, disciplinados, e solidários, e portanto não temos muitas lições também a receber nomeadamente do norte da Europa nesse sentido. Olha, só deixa eu atualizar aqui os fãs do Portugal Online oficial que estão assistindo este novo episódio da série Go Portugal, que é o seguinte: hoje o programa está indo ao ar neste domingo, mas eu levantei algumas informações do início dessa semana. Portugal tinha 37.036 casos, 1.520 mortes, e o Porto, com 17.097 casos, Lisboa, com 15.128 casos e com 1.520 mortes. Isso é só para atualizar quem está nos assistindo. São dados não deste domingo, obviamente, mas no dia que nós gravamos, durante a semana, esses são os números aqui em Portugal. Brasil, só para vocês terem uma ideia, já passou de 40 e tantos mil casos, no caso de mortes no Brasil. Tá? Agora, Vinícius,
Você que aí é um jogador de golfe, dá para ver pelos tacos aí no... Eu te conto a história desses tacos. De onde é que eles surgiram? Depois eu queria que você É, contasse como são os campos de golfe aqui o em handicap Portugal. eu não falo porque não há nem como medi-lo. Tão ruim que ele é. Tão ruim que não tem como medir ele. Olha, eu vou até te dar uma dica, Vinícius. Se você quiser, você poderia colocar nós três na tela, porque aí ficamos nós três, você vem aqui em cima aqui, sabe como é, né? Coloca ali exibição da galeria, Sim, aí sim. dá para gente ficar um olhando para o outro que fica melhor. Só fica a sugestão. Mas o Vinícius, o doutor Álvaro Beleza comentou muito da questão, ele falou aí um ponto que eu considero muito importante, que é o respeito. Eu vou citar para vocês aqui, gente, uma situação que eu presenciei. Eu moro aqui em Telheiras e num final de semana eu fui tomar um chopp, uma Imperial, numa esplanada que tem aqui próximo, e esse caso me marcou muito, doutor, ô Vinícius. Tinha uma mesa com duas pessoas, mantendo ali o distanciamento, conforme orienta o governo, conforme mandam as regras, e duas pessoas na mesa e chegou uma terceira pessoa, ok? E essa terceira pessoa chegou e deu beijinho nas duas pessoas que estavam sentadas, cumprimentando do tipo, nossa, quanto tempo, faz tempo que a gente não se vê. Doutor Álvaro, Vinícius, o resto do bar ali, do restaurante, ficou olhando para essa mesa como se tivessem visto o ET. Do tipo, como é que pode, numa esplanada aqui, cumprimentar duas pessoas com um beijinho? Foi uma coisa que me marcou muito. Vocês já presenciaram algo do gênero também? Sei que Álvaro, eu já presenciei, eu já tive duas situações, posso dizer rapidamente, que realmente as pessoas já mudaram demais o comportamento, é uma coisa que é muito curioso isso. E já vi situações desse tipo de, por uma pessoa fazer isso, um cumprimento de mão, ou até mesmo um abraço, e as pessoas ficarem olhando, ficarem aquela coisa, comentarem entre si, e já vi uma repreenda, também já vi uma repreenda que era uma criança com um adulto e alguém do lado eu só vi repreender, ou seja, é uma mudança mesmo de cultura, como disse o doutor Álvaro ali, que é o que na China hoje é normal usar máscaras, esses cuidados, aqui passa a ser quase que rapidamente se adotou isso. E Sabem socialmente que já falam. as grandes pandemias na história da humanidade, nós para já temos, apesar de tudo, esta pandemia, temos alguma sorte, não é tão mortal como foram outras bem piores, nomeadamente há 100 anos, que matou mais de 20 milhões de pessoas. E esta, apesar de tudo, pode ser que não chegue a 1 milhão a nível global. Mas as pandemias mudaram hábitos. Por exemplo, aquele hábito dos japoneses de deixarem os sapatos à porta de casa, que nós agora temos que passar a ter. Foi numa pandemia passada, há séculos. O comprimento oriental à distância, não ser próximo, tem a ver também, foi criado por causa de uma pandemia. É curioso que do Oriente vêm muitos vírus, mas também vêm bons hábitos. E este hábito de comprimento oriental, confesso que gosto bem mais do que esse da cotovelada, porque acho que é elegante e respeituoso, e tem a ver com o respeito. É uma atitude. Nós curvamos-nos perante o outro. É uma atitude de respeito perante o outro. Aliás, essa questão do respeito que falou, e bem, quanto a mim, é a questão central aqui. Nós temos que usar a máscara e ter distanciamento para proteger o outro. E para proteger, eu uma vez até disse isso na televisão, para proteger os nossos avós, os nossos pais, a quem a gente deve a nossa vida, as nossas empresas, o nosso país. Aquilo que a gente tem hoje, foram eles que nos deixaram. E nós temos que cuidar deles. E são eles, desta vez, quem estão a sofrer mais. E são eles os alvos mais vulneráveis. E, portanto, temos que ter esse respeito. E eu penso que o que eu tenho visto, apesar de tudo, é de grande civilidade, de grande comportamento. Eu tenho andado, inclusivamente, de metro e tudo. As pessoas estão distantes, usam a máscara, respeitam. E pessoas que vivem em Portugal, que não são portugueses, muitos deles são imigrantes, que vieram para cá, africanos, indianos. Eu vivo aqui no centro de Lisboa e convivo muito com eles. E isso é notável. É muito... se há coisa positiva que o mundo pode também levar desta pandemia,
isto obrigou-nos a termos mais respeito pelos outros, a sermos mais solidários com os outros e a pensarmos que verdadeiramente importante na vida é viver. E o único obstáculo, como eu costumo dizer, nós médicos dizemos isso muitas vezes, não é? O único obstáculo que a gente não consegue ultrapassar é a morte. É o único. Todos os outros a gente pelo menos tenta. Não é? E realmente essa é uma parte positiva. Mas a nível global, eu penso que a nível geral, há exemplos, porque há sempre uns imbecis em todo lado, em tudo. Mas há, de facto, grandes expressões de civilidade. Pois é. E o senhor citou também, doutor, o exemplo do calçado. Nós adotamos isso aqui em casa, mas não foi agora na pandemia, mas foi recente, foi esse ano ainda. Recente. A gente agora não entra mais em casa com o calçado, deixa tudo, colocamos um cesto, uma espécie de um cesto, um armário na porta, deixamos tudo lá. E depois, refletindo, né, sobre isso, Vinícius, outro dia eu estava conversando com a Cláudia, aí ela até comentou, nossa, Ricardo, olha como nós éramos, nós chegávamos da rua, entrávamos em casa com um sapato, às vezes cansado, sabe aquela coisa assim, vai lá e se espatifa no sofá com um calçado, com um tênis ou sapato, sabe aquela coisa, cheguei em casa, deu aquele mergulho no sofá, só para dar aqueles minutos de descanso. E hoje a gente vê o quanto não sei nem qual é a palavra, mas o quanto é nojento burro, entrar na sua... Não é, Vinícius? Mas sabe o que é curioso? Eu tive agora visitando um amigo meu a trabalho na Suíça e a gente vai vendo que são hábitos, às vezes a gente fala muito do sul da Europa, coisa de latinos, mas são hábitos que em alguns países já era natural. Em alguns países nórdicos, principalmente, também por causa de aquecimentos, mas não interessa, o sapato fica na rua e é normal, tá ali o sapato, pronto. Então, eu acho que no Brasil a gente até não deixa na rua, porque senão roubam, né, Ricardo? Tem esse cuidado, né? Senão o cara, leva teu sapato. Mas, assim, é um hábito que a gente vai aprendendo. Hábito de lavar mãos, hábito de uma série de coisas que a gente não fazia. Eu acho que são mudanças positivas, como disse o Álvaro. Eu fazia 90 dias que não ia a Lisboa. Para ter uma ideia, eu faço 90 dias de andar de comboio e metrô. E quando eu andei agora de comboio, tomei um choque. Tava todo mundo distância, máscara, todo mundo direitinho, e ninguém falava nada com ninguém, na boa, tava todo mundo já entendeu o novo modelo. Eu acho que é isso, é um comportamento social novo, pronto. Mas nós portugueses e brasileiros, porque nós somos todos mesmo irmãos, não é? E temos aqui o exemplo dos três. Não há nenhum português que não tenha um familiar no Brasil e que não tenha um ascendente ou um descendente, é incrível. E falando nisto, nós de facto em relação a outros europeus, nós temos de facto um comportamento muito, muito cordato. Sabem que há uma ideia antiga que os portugueses eram mais... Nós íamos à Itália, íamos e vamos, quando formos. Em Itália fala-se muito alto. Em Espanha as pessoas são muito efusivas, falam muito alto. O português fala mais baixo. E eu tinha um amigo, professor, um grande professor de medicina, que dizia que nós éramos os britânicos do Sul, devido à nossa ligação à Inglaterra, desde há séculos, não é? Que nós éramos mais educados, mais comedidos, nós respeitamos mais as passadeiras. Se for à Grécia, ainda hoje eles não respeitam a passadeira. É melhor olhar se não vem carro, porque senão ele passa por cima. E essa característica ajudou-nos aqui nesta pandemia. Agora, o mundo, de facto, vai ficar com mais higiene. Esta higiene de tudo limpar, tudo lavar, muito disto vai ficar. Isso é positivo. Isso é muito positivo. Eu espero que também a China tenha a coragem de tomar medidas em relação aos mercados, em relação aos hábitos alimentares. Sim. Nós temos, os vegetarianos saem a ganhar. Nós temos que comer menos carne, nomeadamente de animal selvagem. Os mercados, como são aqueles mercados da China, que ainda são muito sujos, pouco organizados, temos que comer mais em produtos com garantia de qualidade, como nós temos nos nossos hipermercados. Não?
A China tem que evoluir para aí, porque de facto eles têm até por hábitos alimentares, eles têm que mudar um pouco isso, porque de facto é da China que vem, não vem só os coronavírus, vem quase todos os vírus das aves, as gripes das aves, vêm dali para cá sempre. E eles têm que ter melhores hábitos também de higiene, de autocontrole, porque senão não há medicamento, vacina. Esse é outro problema, já agora, que temos para o futuro, não é? É como eu digo, eu tenho um filhote de 15 anos, isto para ti e para a tua geração é um treino. Esta não é das piores. Poderá vir aí um dia uma virose bem pior, bem mais, com mortalidade maior, a não ser que nós mudemos de hábitos. Não é? Tem a ver com a proteção do ambiente. Ou nós percebemos que temos que consumir menos e melhor e podemos viver melhor, apesar de tudo isso. E podemos ter uma vida todos. Estou a falar a nível global, não é? Cada um à sua medida. Eu acho que esta pandemia, que nos pôs todos em casa, tem várias consequências. Essa é uma, higiene, mas também as pessoas ficaram em casa, têm mais tempo para ler, para se informar, para no fundo ter mais cultura e para sermos mais pelo ambiente, mais pela economia circular, verde, azul, andarmos mais a pé, mais de bicicleta, gastar menos combustíveis fósseis, e eu acho que isso é para ficar. Não, com certeza. Eu acho que houve uma espécie de reload. É parte boa. Então, esses 90 dias aqui em Portugal, eu percebo muito isso, o comportamento de amigos, e é como se houvesse um reload, né? As pessoas começassem a repensar coisas, ou seja, o fazer comida em casa, pessoas que se descobriram, dá para fazer comida em casa, o fazer alguma coisa com os filhos. Muita gente desencavou sua bicicleta velha, muita gente desencavou coisas que tinham lá paradas, porque descobriram que tem que fazer coisas a viver e não dá mais para pegar o carro e fazer o óbvio, vou para tal lugar, restaurantes. Mudou muito isso. E os filhos, os pais é que têm que educar os filhos, não é deixá-los nas escolas para os professores tratarem deles. São os nossos filhos, é a nossa vida. Isso agora e isso é bom, isso é bom. Claro que tendo condições para o mesmo, mais teletrabalho, isso é mais qualidade de vida. Exato. A sociedade adaptar-se a que a gente possa fazer. Olha como estamos aqui nós, não é? Para que é que a gente tem que se deslocar se pode fazer muita coisa em casa, não é? E em casa estamos com a nossa mulher, com a nossa família, com os nossos filhos. Isso é encantador, não é? Portanto, temos que ver a parte de uma crise, isso é uma sabedoria oriental, não é? De uma crise ver sempre a oportunidade, não é? Isto é uma oportunidade de melhoria na nossa vida coletiva. Sim, acho que é, né? Com certeza. Com certeza muita coisa vai mudar. Agora, o senhor tocou num assunto aí, doutor Álvaro, não é a escola que tem que educar os nossos filhos, somos nós pais. Estava exagerando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, um raio-x do Álvaro Beleza. Que, aliás, eu tenho um amigo lá em Alagoas, que o sobrenome dele é Beleza, ele é piloto de rally, o sobrenome dele é Beleza. Mas, por exemplo, o senhor é do Hospital Santa Maria, é o maior hospital aqui de Lisboa, me corrija se eu estiver enganado, mas o senhor também viveu um tempo no Brasil. Eu queria que o senhor contasse um pouco essa fase para que todos tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história. Bem, já agora o nome Beleza, fico a saber, porque há muitas belezas no Brasil. É um nome que vem da origem de uma terra em Espanha que se chama Belez, e foi um aristocrata, um nobre, que veio no tempo do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, para Portugal, combater contra os mouros, e que depois lhe foi dado um brasão e um título, e daí vem o nome Beleza. Depois foi adaptado para Beleza. O verdadeiro nome ele chamava-se Juan de Belez. E, portanto, temos numa terrinha em Espanha, no meio de Castelo, de Aragão, aliás, de Aragão, de onde vem esse nome. Quanto à questão da minha ida ao Brasil, eu estava há pouco até a falar sobre isso. Eu fui para o Brasil em 1975 e tive a sorte de lá estudar, de fazer no Brasil o vestibular. Fiz o treino para o vestibular em estádios de futebol, fiz no estádio do Internacional, eu vivia em Porto Alegre, no estádio Colorado do Internacional,
fazíamos testes de treino para o vestibular. Essa parte eu não gostei. Essa parte aí do estádio do Colorado não Mas foi. sabes, como eu aqui sou do Benfica, eu lá era colorado porque o equipamento era o mesmo. É porque eu sou gremista, por isso que eu já me fiquei disposto. Mas já agora quero dizer que tive o privilégio de ver o Falcão jogar no Colorado, naquela altura. O Falcão, que veio a ser um grande jogador, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E estive lá, fiz o vestibular, entrei na Faculdade de Medicina Estadual de Porto Alegre e passei os melhores anos da minha vida. Aqueles anos dos 18 anos, tirei a carta lá, comecei, aprendi a guiar carro. O meu primeiro carro foi um Chevette prateado, que eu adorava. Fazia corridas de Chevettes e Brasílias, que eu adorava. Saudades que eu tenho. E tenho saudades porque, para quem foi de Portugal na altura para o Brasil, apesar de meu pai ser brasileiro, eu nunca tinha lá ido, e eu via contar histórias e não acreditava, às vezes, no meu pai, nas coisas que ele dizia. Quando eu cheguei lá, percebi que ele tinha razão. O Brasil, de facto, é encantador. Bem, mas já é um país gigantesco, plural, lindo, tem luz, tem sol, tem criatividade, tem alegria, tem música. É positivo, é energia positiva. Portugal tinha saído, eu estive lá após a nossa Revolução do 25 de Abril, Portugal tinha tido uma ditadura terrível, era um país muito cinzento, muito a preto e branco, muito triste. E, portanto, para mim foi uma experiência muito interessante, apesar de no Brasil na altura haver uma ditadura, mas a ditadura do Brasil comparada com a que a gente teve cá, é que vocês lá tiveram uma ditadura de generais. Aqui eu tinha uma ditadura de padres, de convento. Era uma coisa foi muito complicada durante muitos anos. E, portanto, tenho muitas saudades, ainda tenho amigos. Eu tenho um grande amigo que é médico em Porto Alegre, um grande cirurgião e professor da faculdade, o Amarílio Macedo, que é um grande cirurgião torácico, faz transplantes de pulmão e coração, é um homem notável, e que mantivemos sempre a ligação, na altura por carta, e ele já veio a Portugal, ele adora Cascais, adora Lisboa, mas agora é fácil, não é? Agora falamos por WhatsApp, falamos facilmente, e mantenho essa ligação com a minha família no Rio. Eu tenho uma irmã que vive no Rio de Janeiro, tenho primos direitos que vivem lá, tenho 2 tias ainda vivas, que eu adoro, e tem a padaria, adoro. Tem a padaria Jacarepaguá. Tenho uma padaria, exatamente. O meu avô foi para o Brasil no princípio do século XX e fez uma padaria no Rio de Janeiro, que ainda é da família, em Jacarepaguá. E eu adoro. Eu costumo, às vezes, comentar, vocês que estão agora aqui, que estão cá, conhecem Lisboa, é uma sorte. As minhas 2 cidades são Lisboa e Rio. Não? Eu adoro o Rio. E tenho a sorte que são das cidades mais bonitas do mundo. Nós temos na língua portuguesa cidades maravilhosas. Não é só por ser a cidade maravilhosa do Rio, mas temos cidades. A mãe do meu filho, fiz questão quando ele veio ao Rio, fomos ao Corcovado. E a Joana emocionou-se no Corcovado. Vieram-lhe as lágrimas aos olhos. A vista do Corcovado é arrepiante. Eu não sei, às vezes nós próprios do nosso país, os brasileiros, não se dão conta da beleza e eu costumo dizer aos meus primos, à minha família no Rio, quando estou no Rio, que eu adoro, eu digo, isto foi a maior obra de Portugal. Vocês não levem a mal, são independentes já há 200 anos, mas Portugal, se os portugueses alguma coisa fizeram bem feito, foi iniciar o que é o Brasil, o que é, com todos os problemas que tem. A gente sabe que tem e que está a atravessar momentos difíceis, mas é um país fabuloso, de gente fabulosa. Sim. E é um privilégio para nós, os 3 que estamos aqui, para quem conhece os 2 lados do Atlântico, não é? Com as suas características, as suas idiosincrasias. Aqui o Portugal avô, o Brasil neto, o Brasil jovem, o Portugal mais antigo. E já agora uma coisa muito gira, que é nos últimos anos, a aproximação entre nós, entre os 2 lados, é brutal. E isso é muito giro. A quantidade... Porque, para já, as novelas brasileiras em Portugal tiveram um efeito brutal. Eu vi a Gabriela, no Brasil, a cores, quando ela foi inaugurada. Portanto, tive esse privilégio. E depois vi a cá, que veio para cá. E a influência das novelas brasileiras na cultura portuguesa é absolutamente essencial para a abertura de Portugal. Portugal hoje
é mais aberto, mais alegre, mais positivo, é mais jovem, com influência cultural das novelas brasileiras nos últimos 40 anos em Portugal. E depois a vinda de jogadores, treinadores, primeiro brasileiros para cá, quer dizer, hoje nós conhecemos muito melhor. Muito melhor a vinda de brasileiros como vocês para cá, porque antes só iam portugueses para lá, não vinham para cá. E hoje conhecemos muito melhor. E isso é uma coisa que a mim me alegra e me satisfaz. Confesso-vos que ouvir falar brasileiro nas ruas de Lisboa é extraordinário. Doutor Álvaro, o senhor comentou aí do Chevette, da Brasília, não é? Da Luz de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, nessa época. Eu sei que o Vinícius é um excelente churrasqueiro, porque eu já comi a carne lá que o Vinícius prepara. Eu quero saber o seguinte, voltou de Porto Alegre fazendo aquele belo assado ou não? Como é? Foi lá que eu aprendi o que era o churrasco. Sim, não sei fazer. Bom, fosse para o lugar certo, ora. Fosse para o lugar certo, ora. E não disse aqui uma coisa fundamental que me impressionou, e tenho que vos contar isto para quem nos está a ouvir. Eu era adolescente, aterrei no Rio de Janeiro, antes de ir para Porto Alegre, e estava a passear com um grande amigo meu, que hoje é médico cá em Portugal, também voltou para cá, e comentamos isso muitas vezes, os 2 miúdos de 15 anos, em Ipanema, e 2 garotas lindíssimas, lindíssimas, como nós só tínhamos visto em filme, vieram ter connosco e falar connosco. E isso é uma experiência que a gente tem para toda a vida. Porque o Brasil ainda por cima tem isso. Tem as mulheres mais lindas, mais bonitas do mundo, mais simpáticas. Isso foi uma coisa que nós tínhamos acabado de chegar e dissemos, não, daqui não saímos mais. Ainda por cima isso. Tinha que falar disto. Porque... Não, claro, uma lembrança. São coisas que marcam, não é? Marcam. E eu acho engraçado é que deve se apresentar, imagina, Ricardo, ali no Rio de Janeiro, aí o seu nome, Álvaro Beleza. Não é Álvaro Beleza, mas você sabe que eu não conheci nenhum Beleza até o dia que eu fiquei sabendo desse meu amigo que corre rally, que eu falei, pô, tá, mas qual é o teu sobrenome? Eu falei, não, o sobrenome. O meu é Ribeiro, o seu é qual? Beleza. Falei, tá, beleza, então, não é? Mas podes dizer ao teu amigo o nome dele e as armas e os brasões dos Belezas estão na Torre do Tombo. Estão na história de Portugal. Boa, boa. Eu vou mandar esse vídeo para ele, vou mandar o link para ele para dizer. E, Vinícius, depois que isso tudo terminar, a pandemia estiver um pouco mais, vamos dizer, controlada, se eu posso chamar assim. Já sei onde é que tu quer chegar. Já sabe. Mas vai, continua. Vai. É só marcar o dia. É só marcar o dia, o Álvaro... Ouviu, né, doutor? Eu também Ouviu, quero. né? Já sei. Só marcar o dia, o Álvaro pode vir, só não pode vir camisa do Colorado, senão não dá. Pronto. Mas você sabe que tu que é um gremista, né? Você sabe que eu trabalhei muito tempo para o Internacional de Porto Alegre, quando a Reebok patrocinava. Trabalhamos também para o Vasco, doutor, com a Reebok também, que era cliente nossa, e além do São Paulo, Cruzeiro, a própria seleção brasileira também. E faltou um. E o Flamengo, o nosso querido Jesus também. Trabalhamos com todos esses. Mas chegou a ir em algum Grenal ou não chegou a ir? Eu fui a vários. Eu vi vários jogos lá. Eu quando estive em Porto Alegre, eu tenho um primo lá, que é professor até lá da faculdade, que me levava a ver a Porto Alegre, ao Internacional, não é? Ao estádio. E achava uma coisa extraordinária, já agora também conto, que no estádio do Internacional, em 75, 76, serviam whisky. A gente estava a ver o futebol e vinha um empregado servir whisky, comer. Era um tratamento VIP fantástico. Naquela época já. Durante anos serviram. Anos. Acho que faz pouco tempo que pararam com isso, porque proibiram bebidas, mas não faz muitos anos, assim. Eu me lembro de ir com um amigo meu, que o chefe dele, ele morava em Liverpool, e o chefe dele era inglês,
que foi nos visitar, e eu me lembro de nós irmos no estádio, ainda estádio Olímpico, ver um jogo do Grêmio. O Grêmio estava jogando muito mal naquela época, meu Deus do céu, era horrível, perdia até para qualquer coisa. E nós, bom, esse cara vai viver o jogo, vai ver o nosso time perder, vai ser uma vergonha. Mas naquela partida em especial, o Grêmio fez 5-0. E a gente costuma dizer que era o jogo para inglês ver, né? Porque só jogou bem aquele jogo. E esse inglês ficava apavorado. Ele tomou uns 4, 5 uísques porque ele achava o máximo estar num estádio. Não e é? um gajo servir o uísque. E pronto. E tinha aí, faz com a mão, que era um troço que vinha na frente, assim. Ele ia servindo. Mas isso durou durante alguns anos, serviram uísque ainda também no estádio. E já agora que estamos a falar em futebol, não é que seja muito entendido, mas gostamos, é de facto muito simpático ver que nós somos uma das pátrias do futebol. E agora Portugal está bastante melhor até no futebol e temos grandes jogadores, mas de facto se nós tivéssemos uma seleção brasileira e portuguesa, éramos campeões do mundo sempre. Porra, era difícil perder. Há anos, naquela equipa que nós, quando o Ronaldo era mais novo, então, se nós juntássemos o Brasil e o Ronaldo e alguns jogadores numa mesma equipa, éramos invencíveis. Pô. E isso é muito interessante, essa evolução de Portugal, não é? Que evoluiu muito. Uma coisa, Álvaro, falou agora uma coisa importante que talvez o pessoal no Brasil não saiba, mas a gente no Brasil se considera muito apaixonado por futebol. O Ricardo, não sei se tu confirma isso, Ricardo, tu viveu muito futebol no Brasil. Sim, sim. Esse é muito mais apaixonado que o brasileiro por futebol. É uma coisa assim incrível como o português. Eu acho incrível como vive o futebol, com muito mais assim de falar sobre o assunto e se envolve. Eu me admiro assim, a gente vê que como o português vive muito o futebol e gosta do futebol assim. Não é à toa um país pequeno como é Portugal, tem pelo menos 3 jornais dedicados a falar de futebol, né, mas também não é à toa. Não é comum, não é? Sim, mas o Brasil é o maior exportador de jogadores de futebol, não é? Tem craques. Mas Portugal, sendo um país pequeno na Europa, nós somos um berço de craques. É brutal, não é? Verdade. Comparado com outros países muito maiores. Aqui é a Espanha, por exemplo. Vocês já repararam que a Espanha nunca teve um Figo, um Ronaldo, um Neymar? A Espanha nunca teve. Nunca teve. Tiveram o melhor guarda-redes, o melhor meio-campo, mas nunca tiveram craques, assim, não é? Porque os espanhóis são duros, são disciplinados, são batalhadores, mas não têm muita habilidade para aquilo. Bom, mas só voltando à história, eu falei assim, aí eu comecei a falar de futebol, acabei me perdendo. Você vai marcar a data do churrasco, então, não é? Eu estava aproveitando para fugir do assunto. Não, mentira. É só marcar o churrasco. Eu tento, vem com a carne. O Álvaro, que é português, traz a sardinha, não dá nada. Né? E o Ricardo é paulista. Paulista só vem no churrasco. Pronto, tá livre. Pode vir. Não, imagina. Vem com a carne, vai e pronto. Mas a gente pode marcar com certeza um churrasco aí para colocar mais conversa em dia. Gravamos um ao vivo no dia, daí só para mostrar o nosso... A gente faz uns stories, alguma coisa nesse sentido. Só para gravar. Doutor, quantas pessoas são atendidas por dia no Hospital Santa Maria? O Hospital Santa Maria é o maior hospital da Península Ibérica, não é só de Portugal, já agora para ter uma ideia. Em dia normal, antes do Covid, passam pelo Hospital de Santa Maria 15 mil pessoas por dia. É brutal. O hospital tem 600 mil consultas por ano, tem 80 mil cirurgias por ano, tem 500 doentes em urgência atendidos cada dia. São números impressionantes. Tem um orçamento à volta de meio bi, 500 milhões de euros, portanto, é um hospital gigantesco. E tem e tem uma coisa também já agora interessante. É um hospital muito grande, como já não se usa, já não se constrói. É o hospital mais complexo da Península Ibérica, isto é o hospital que tem mais especialidades e mais áreas dentro do mesmo hospital. E isso tem uma vantagem, é que nós somos um todo, não é? De cabeça aos pés, e quando estamos doentes, tudo tem implicações em várias áreas. E temos tudo ali, não é preciso ir para outro hospital quando é um problema da psiquiatria ou da pediatria neurológica. Temos todas as especialidades. Tenho muito orgulho em trabalhar lá e já agora também somos o hospital do único Nobel da Medicina em Portugal,
E na Península Ibérica também, nunca houve um espanhol Nobel da Medicina. Houve da literatura. Eu ia dizer isso, eu ia chamar essa atenção que Portugal tem um prêmio Nobel, até já agora falou disso, mas eu ia chamar a atenção para isso, mas eu acho que o professor até pode falar mais. O professor Egas Muniz. O professor Egas Muniz, que foi neurocirurgião e que fez um tratamento especial, na altura uma cirurgia para a esquizofrenia, isto estamos a falar anos 30, e que tem um Nobel da Medicina, está lá a estátua, e a seguir ao almoço eu costumo dar uma volta e passo ali pela estátua dele e comento às vezes com os meus colegas, isto é para nos relembrar a obrigação que a gente tem, porque nós somos muito pequeninos ao pé deste senhor que está aqui, porque não temos ainda mais nenhum depois dele e devíamos ter. Mas temos um Nobel da Medicina, tivemos, que foi também ministro dos nossos estrangeiros e político à data, e teve intervenção cívica, digamos assim. Uma coisa, Álvaro, que falaste, até falando da saúde, que eu acho interessante dizer, é que em conversas que eu já tive contigo e em outros momentos, costuma dizer que essa situação que Portugal viveu agora foi um teste muito, muito duro para o Sistema Nacional de Saúde, não é? E que isso se mostrou, e ele se mostrou à altura desse desafio, não é? Sim. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde feito à imagem do inglês, do Serviço Nacional, Beveridge, portanto um sistema que é universal, portanto para todos os cidadãos, portugueses ou estrangeiros, não se pede a ninguém, pede-se a identificação, mas trata-se todos os que requerem tratamento no Serviço Nacional de Saúde, e que no fundo o sistema é tendencialmente gratuito, é praticamente gratuito, só tem uma taxa moderadora, mas a maior parte da população não paga taxa moderadora e, portanto, é gratuito. O sistema, de facto, é talvez até desde o 25 de Abril e na nossa democracia, é talvez a joia da coroa que os portugueses muito se orgulham, independentemente de serem de direita ou de esquerda, porque, de facto, é um avanço civilizacional muito grande. O filho do milionário e o homem que dorme na rua, quando está doente, tem exatamente o mesmo tratamento. E tem tratamento de qualidade em hospitais de qualidade, como o de Santa Maria, mas há outros hospitais portugueses e universitários e que estão disponíveis para a população. Também temos hospitais privados, também temos um sistema privado, mas a maioria do sistema é público e universal. E tem tido um investimento, apesar de que é sempre insuficiente e nós estamos sempre a pedir mais. Mas, de facto, temos um sistema organizado com carreiras médicas e de enfermagem que permite um sistema de meritocracia. Eu explico. Por exemplo, os italianos tiveram esse problema, porque não têm um sistema como o nosso. O que é a meritocracia? Eu, para ser especialista, tive que fazer como o vestibular, quando entramos na faculdade, nós acabamos o curso, somos médicos, para entrar numa especialidade temos que fazer um exame, que é igual para todos, e que só entram os melhores para aquela especialidade, que pretenderam aquela especialidade. Quando saímos da especialidade, também fazemos exames e provas durante 3 dias, e depois, durante a nossa vida de carreira hospitalar, temos exames para subir de grau, também de vencimento, mas que são provas públicas, em que são com condições iguais para todos os candidatos. Em Itália, para ser especialista, por exemplo, um cardiologista, não há esse sistema. O que é há? Eu apresento-me no serviço do Dr. Beleza, o Dr. Beleza aceita-me, passado 5 anos passa-me uma carta a dizer que eu sou especialista de cardiologia. Ora, isto permite, como é evidente, que haja filhos e enteados, não é? É um bocadinho à italiana. E, portanto, o que é que isto dá? Quando aconteceu isto em Itália, eu já previa que a coisa não ia correr bem, porque há hospitais que têm serviços ótimos e médicos extraordinários, mas há outros que são mais padrinhos e enteados e, portanto, e beneficiados, e, portanto, o sistema não tem tanto meritocracia. O nosso sistema aqui é baseado na meritocracia. Não inventamos a roda. Copiamos o sistema inglês, holandês. A maior parte dos países europeus seguiu essa fórmula há mais de 50 anos. E, portanto, nós adotámos-la, penso que bem, e provou-se nesta pandemia que estamos preparados. Mas mais do que nesta pandemia, porque vamos lá ver, nós achatamos a curva. E, portanto, nós nunca tivemos necessidade do sistema hospitalar, nunca fomos testados no máximo. Espero que não venhamos a ser.
Agora tivemos foi outra coisa. É que temos uma rede de saúde pública, com médicos de saúde pública e equipas de saúde pública, que são formiguinhas espalhados pelo país e que detectam, como agora se está a ver, cirurgicamente os casos, que os isolam. E isso é uma carreira, uma especialidade de saúde pública, que são especializados nessa área e que têm essa rede, por exemplo, os Estados Unidos não têm, que outros países mais ricos que nós não têm. E isso faz muita diferença. E também tem a ver com o próprio modelo que eu vos estava a falar, não vos quero amassar, de serviço público de saúde universal, que tem rede de saúde pública espalhada pelos médicos de família, pelos centros de saúde, pelas câmaras municipais, pelo país todo, que depois sabe, perante, nomeadamente estas epidemias ou pandemias, ter uma organização até militar, que é praticamente como se fosse um exército. Está bem? E isso, porque em altura de pandemia é preciso ter organização e disciplina. Eu ia dizer que para quem está nos ouvindo aí, né, Ricardo, quando a gente chega aqui, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Tem que ter o posto de saúde, estás ligado a um posto de saúde e tens um médico de família, não é? É uma coisa que passa a ser parte da tua vida, né? Vais a um lugar e o cara te pergunta, quem é teu médico de família? Ou seja, primeira vez que tu vai, tu fica meio assim, né? Tipo, como assim meu médico de família? Médico de família, depois né? que descobre que faz parte do sistema e que é uma grande mais-valia ter essa lógica, né? E que nós no Brasil não temos esse hábito, né? O cara, quem é teu médico? Não sei, médico de família? Tá lá no Brasil, era o doutor. Não, não é isso. Tem que ter um médico de família num posto de saúde da tua zona. É uma lógica que ajuda a não inchar o sistema, né? Isso é muito inteligente, na verdade, né? A gente aprende depois a usar. Se não me engano, eu acho que o SUS lá no Brasil tem algo semelhante, viu, Vinícius? Só que eu não me lembro que. eu nunca usei o SUS lá, então eu também é mais complicado usar o sistema, né? Mas não sei. Mas é uma coisa que o Brasil tem grandes especialistas em medicina. O Brasil tem grandes médicos, tem grandes escolas médicas ligadas aos Estados Unidos, tem os melhores, tem grandes hospitais, tem grandes serviços de saúde e tem uma grande escola de saúde pública. Sim. De virologia, parasitologia, das melhores do mundo. Tem fundações prestigiadíssimas. Portanto, o Brasil tem. O que falta ao Brasil é ter um sistema público universal para toda a população, generalizado no país, de cuidados de saúde. Mas isso também é muito mais fácil montar isso num país com 10 milhões, claro, que é metade de São Paulo, aqui a terra do Ricardo, do que no Brasil, 200 milhões. Claro. E eu já conheço o Brasil, portanto sei da dificuldade que é montar num continente, um país continental. Mas também, voltando à nossa conversa de há pouco, uma das consequências desta pandemia, eu espero que as opiniões públicas, os povos, percebam que é útil gastar dinheiro em serviços públicos de saúde universais, de qualidade. Porque isso protege-nos e os países que têm sistemas mais bem organizados estão mais bem protegidos que os outros. Que têm sistemas mais privados ou mais... Ótimo. Olha, foi muito bom esse papo, hein, ô Vinícius? Belo convidado. Foi sem churrasco, hein? Imagina churrasco. Não, às 3 horas, 4. Ricardo, o próximo tem que ser com churrasco e golfe. Exatamente. O golfe não, é golfe que eu vou passar vergonha. Isso aqui é de um amigo meu que me deixou aqui há anos. Eu nunca tiro. Isso aqui está parado aqui há muito tempo. Eu nem mexo ali. Eu vou até tirar uma hora. O cara foi morar em Luanda, um sócio meu em Luanda, deixou aqui os tacos. Estão aqui os tacos, pronto. 10 mil perguntas, nem sei. Tá certo. Ô Vinícius, num próximo programa você vai explicar como é jogar golfe aqui em Portugal, tá? Que é uma coisa que pode ser até um pouco simples. Olha, gente, eu quero agradecer o Dr. Álvaro Beleza pelo tempo, pela entrevista super animada, cheio de casos com o Brasil, Portugal, Chevette, a Brasília, o churrasco. Explicou muito sobre como Portugal conseguiu enfrentar e superar a questão do coronavírus que provoca a Covid-19. Doutor Álvaro, muito obrigado. Agradeço imensamente a sua participação no nosso primeiro programa da série Go Portugal. Eu acho que foi algo sensacional, né, Vinícius? Bom, agradeço ao Álvaro. Muito obrigado aí, Álvaro. Nós temos aí umas parcerias. A única coisa é combinar agora o churrasco e agradeço muito aí. Acho que foi muito legal mesmo a tua conversa. Acho que é legal falar de uma coisa técnica
mas com essa leveza. Foi uma beleza, não foi? Foi beleza, não foi? Foi uma beleza, Ricardo. Foi um gosto, muito grato. Foi um gosto falar convosco e vamos lá ao churrasco. Eu tô ao churrasco agora, né? Só não falo. Cada programa, eu vou ver o seguinte, cada programa vou ter que fazer um churrasco, vou ter uma agenda completa por uns tempos aí. Nossa, tá eu bom. faço um só muito grande ou faço vários. Tá bom. E olha, amigos e amigas do Portugal Online, no próximo domingo, dia 28 de junho, nós teremos a entrevista com o Luiz Leon, que ele é da Deloitte, e o papo também muito interessante, falando principalmente da questão econômica pós-pandemia do coronavírus. Vinícius Carvalho, muito obrigado. Doutor Álvaro, beleza? Beleza. Obrigado pela participação e até uma próxima. Adeus. Tchau, tchau.